Mais uma vez, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Muito bom estarmos mais uma vez reunidos, né? Eu estava ali cantando e ouvindo aleluia, aleluia. Já parou para pensar o quanto é maravilhoso a gente poder parar e louvar e cultuar a Deus? Levantar a voz e saber que tem um Deus que nos ouve. Saber que tem um Deus que nos conhece, que sabe de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas lutas. Um Deus que está conosco todos os dias, amém? Porque Jesus Cristo disse: estarei convosco todos os dias da sua vida. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então, o Senhor está conosco em todo o tempo. E nesse mês, a gente está falando sobre família. E a gente tem refletido tanto sobre família, o quanto a família é um projeto de Deus, o quanto a família tem sido atacada nesses últimos anos. Eu creio que, na verdade, a família sempre foi atacada, né? Porque tudo aquilo que é projeto de Deus, o inimigo tenta destruir. Ele apenas tenta, porque ele não consegue destruir. Porque o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. E nessa noite eu queria refletir, juntamente com você, sobre uma família. Sobre um homem que era um exemplo de pai, um exemplo de líder da sua casa, um exemplo de homem que confiava em Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, um livro antes de Salmos, para ajudar, tá bom? Jó, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o número de pessoas ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Vamos orar? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua palavra foi lida, Senhor. Ajuda-me a transmitir aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. A palavra é tua, Senhor. Que os nossos corações estejam contritos e quebrantados para receber a tua palavra. Eu oro te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Jó. Eu creio que em algum momento da sua vida você já tenha ouvido falar de Jó. Ainda que você não conheça detalhes da história, da vida de Jó, em algum momento você ouviu falar sobre esse homem. A Bíblia diz que ele era um dos homens, ou o homem mais, a minha Bíblia diz, o maior de todos do Oriente. Em algumas traduções diz, o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz, Jó contando, que ele, quando chegava às praças, os mais jovens se levantavam, os mais velhos paravam para reverenciá-lo. Diz que os jovens
se sentavam e esperavam como o orvalho. As plantas esperam o orvalho. Eles esperavam Jó abrir a boca para falar, porque ele era um homem muito sábio. E o próprio Deus, olha que coisa linda, o próprio Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A primeira coisa que eu quero falar, assim como Deus conhecia Jó, Deus conhece você. Deus conhece você nos seus mínimos detalhes. Hoje pela manhã, quando eu estava dando aula na IBD, a gente comentou isso na sala. Como que Deus nos vê? Como que Deus pode olhar para a gente e falar assim, está ali um homem íntegro, uma mulher íntegra, está ali um homem reto, uma mulher reta, está ali alguém que se desvia do mal. Será que Deus pode falar? Como que Deus nos enxerga? Como que Deus vê cada um de nós? E Deus conhecia Jó. O que era ser um homem íntegro? Ser honesto diante de si mesmo e diante do outro. Ele era sincero diante de Deus e diante dos homens. E isso agradava a Deus. Agradava a Deus Jó ser um homem íntegro. Além de íntegro, ele era reto. O que é algo reto? Algo que não se desvia, algo que não tem curva. Era direto. Jó era justo, verdadeiro. Diante de uma sociedade corrompida, Jó era reto. Seja na casa, nos negócios, naquilo que ele fazia, ele era reto. Hoje nós também vivemos numa sociedade que é corrompida. Mas nós temos que viver de uma maneira reta. Foi lido aqui no momento da oração, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo. Não entre nessa forma que o mundo nos oferece. Temos valores e temos princípios. E valores e princípios cristãos não se negociam. Então, diante de uma sociedade corrompida, mantenha-se reto diante de Deus. Ele era íntegro, reto e era temente a Deus. Ou seja, ele respeitava a Deus, agia com reverência, procurava agradar a Deus em tudo o que fazia, estando sempre de acordo com a vontade de Deus. Jó tinha temor ao Senhor. Muita gente confunde ter temor com ter medo. Ter medo é uma coisa, ter temor é outra. Ter temor ao Senhor é reverenciá-lo pelo que Ele é agradá-lo pelo que Ele é. Ter temor ao Senhor é muito mais do que apenas ter medo. Ter temor ao Senhor é mais do que simplesmente viver uma vida tendo medo do Senhor. É temer ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbio que o temor é o princípio da sabedoria. Então Jó era um homem sábio, porque ele temia ao Senhor. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Desviava, ele se afastava, ele mudava o rumo. Via o mal, fugia do mal. Via que era mal, fugia da aparência do mal. A Bíblia nos alerta isso. Fuja da aparência do mal. Infelizmente, tem muita gente que acha que é forte o suficiente para enfrentar o mal. A Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz assim: resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Em relação à aparência do mal, ele diz o quê? Fuja da aparência do mal. Cuidado, o mal, ele pode estar à nossa frente. Não enfrente o mal, fuja. Fuja da aparência do mal. Mas aí,
refletindo e lendo, eu pensei o seguinte: Jó só conseguia fugir da aparência do mal porque antes ele já era um homem temente a Deus. Se nós não somos temente a Deus, nós não fugimos da aparência do mal. Se você é um homem, uma mulher temente a Deus, você foge da aparência do mal. Olha essas 4 virtudes: ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E a gente começa a ver que essas virtudes geram consequências boas. Porque a gente leu que Jó era um homem que santificava aos seus filhos. Jó era um homem que oferecia holocausto aos seus filhos. Eu creio que a família de Jó era uma família boa, uma família feliz, que tinha os seus problemas, claro, mas era uma família que tinha bons relacionamentos, porque a Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, e que todos iam na casa um dos outros fazerem festas. Eu estava comentando com alguém que falou assim: mas festa qualquer um vai. Eu falei assim: olha, às vezes tem parente que te convida, você fala assim: hoje não, melhor não estar junto, porque muitas vezes não tem um bom relacionamento. Mas a família de Jó, sim, os 10 filhos tinham bons relacionamentos, um na casa do outro, conversavam, comiam, tinham bons relacionamentos uns com os outros. Então isso demonstra que Jó era um bom pai, assim como sua esposa era uma boa mãe. Os filhos se davam bem, Jó se santificava aos seus filhos, chamava um por um, porque ele falava: vai que meu filho pecou contra Deus, vai que minha filha pecou contra Deus. Jó intercedia pelos seus filhos, e a Bíblia diz que ele fazia isso de madrugada. Levantava, orava pelos filhos, santificava a sua casa ao Senhor. Tudo indo muito bem, uma família feliz. Muitas vezes é assim na nossa vida: tudo bem no emprego, filhos com saúde, um casamento bom, um emprego bom, mas de repente chega o dia mau. E a Bíblia diz que o dia mau, ele chega para todo mundo. Em algum momento a gente vai passar pelo momento de luta, dificuldade, adversidade. Isso aconteceu com a família de Jó. Estava tudo muito bem, todos com saúde, todos felizes, mas de repente o dia mau chega. Acompanhe comigo, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, mataram seus servos a fio da espada, só escapei eu para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, só escapei eu para trazer a notícia. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, mataram os servos a fio de espada, só escapei eu para trazer a notícia. Jó era um homem muito rico, tinha muitos bens, e de repente, tudo aquilo que ele tinha conquistado, tinha acabado. E muitas vezes acontece na nossa vida. Hoje, um dos maiores problemas das famílias é a crise financeira. Quantas famílias foram abaladas nesses últimos anos?
Talvez seja um negócio que você investiu e não deu certo. Talvez seja aquele emprego que você tinha e de repente você foi mandado embora. Há momentos na nossa vida que está tudo bem. Aí de repente tudo começa a dar errado. Mas não foram só os bens de Jó. Olha o versículo 19. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Eu não li o versículo 18. Também estava ele ainda falando, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que lhes levantou o grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. De repente, Jó tinha 10 filhos, lindos, bonitos, saudáveis, e de uma hora para outra, ele perde todos os filhos. Há momentos que na nossa vida, nossos filhos também são atacados. Seja um momento que o filho quer sair de casa, seja um momento que o filho se envolve com drogas, seja um momento que o filho acha que pode viver por conta própria. De repente está tudo bem, de uma hora para outra as coisas mudam. Jó perde seus bens, perde seus filhos e perde a sua saúde. Versículo 4 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Disse ao Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Era um homem que tinha bens, que tinha filhos saudáveis e que tinha saúde. Agora é um homem que não tem mais seus bens, não tem mais seus filhos, e agora está sem saúde. Há momentos que estamos bem, de repente sente uma dor, vai no hospital, precisa fazer uma cirurgia. Há momentos que estamos bem, acontece alguma coisa, descobre uma enfermidade grave. As coisas nas nossas vidas, elas mudam muito rápido. Mas uma coisa que a gente não pode se esquecer jamais: Deus sempre está no controle de todas as coisas. Jó perde seus bens, seus filhos, sua saúde. E isso chega também até o seu casamento. Versículo 9 e 10 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. De repente, começa a haver uma crise no casamento. Muitas vezes a gente já leu esse versículo sobre a mulher de Jó, né? Quando ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. E muita gente fala assim: nossa, como pode ela falar dessa maneira? Mas vocês já pararam para pensar que essa mulher também era uma das mulheres mais ricas do Oriente? Uma das mulheres que tinha filhos lindos, saudáveis. Uma mulher que tinha tudo na vida e de repente perde tudo de uma só vez. Hoje, irmãos, por muito menos, as pessoas abandonam a Deus. Por muito menos, as pessoas se afastam do Senhor. Mas uma coisa, a Bíblia diz, que em tudo isso, Jó não pecou. E aí a gente lembra
do comecinho do capítulo, quando dizia que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Quem é temente a Deus, confia no Senhor. Quem é temente a Deus, confia que a sua vida está nas mãos dele. Quem é temente a Deus, sabe que a sua vida não pertence mais a si mesmo, mas pertence a Deus. E aí, eu queria destacar e ver com vocês 2 comportamentos importantes que nós devemos ter em meio às lutas e às dificuldades. Porque as lutas vêm, as adversidades vêm, as dificuldades virão. Mas qual será o meu comportamento diante de tudo isso? Qual será o meu comportamento quando tudo isso chegar? Realmente eu creio a Deus? Realmente eu creio no Senhor? A gente cantou aqui agora há pouco: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, és a minha canção. Talvez muitos cantaram e nem lembraram mais do que cantaram. Muitas vezes nós louvamos, cantamos e adoramos ao Senhor com os nossos lábios. E o coração? Como que está o coração? Realmente é um coração que crê em Deus? Realmente é um coração que crê no Senhor? Realmente é um coração que dobra o joelho e fala: Senhor, está difícil, a situação está complicada, o dia mal chegou, mas eu creio em Ti. As coisas não estão fáceis, os filhos estão dando problema, o casamento não está bom, mas eu creio que o Senhor pode restaurar. Senhor, perdi o emprego, não consigo mais vaga no mercado, mas eu creio que o Senhor está ao meu lado. Senhor, está difícil, mas eu creio que o Senhor está comigo. Tem 2 atitudes de Jó que eu queria ver com você neste momento. Uma está lá no capítulo 19, versículos 25 a 27. Diz assim, Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, e o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Mas fique gravado isso no seu coração, irmão. Começo do versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Está difícil? Está difícil. Está complicado? Está complicado. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E na hora certa, Ele se levantará sobre a terra. Eu sei que as coisas estão complicadas, mas eu sei que o meu Redentor vive. Então, uma primeira atitude: tenha fé e creia no Deus em quem você serve. Tenha fé e creia que Deus pode todas as coisas. Mas creia que no momento certo, Ele se levantará ao seu favor. Mas aí a gente volta lá para o começo. Para você ter esse tipo de comportamento, você deve ser uma pessoa temente a Deus. Porque aquele que é temente a Deus sabe que o seu Redentor vive. Segundo comportamento de Jó.
Está no capítulo 27, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto em mim estiver a vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem minha língua pronunciará engano. Enquanto em mim estiver a vida, os meus lábios não pronunciará engano. Os meus lábios não vão falar de injustiça, e a minha língua não vai falar engano. Então, no momento da dificuldade, da adversidade, que as coisas não estiverem boas, cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Cuidado, porque as nossas palavras, elas têm poder, tanto para dar vida, como para gerar morte. Infelizmente, no meio da dificuldade, da adversidade, as pessoas se esquecem que Deus é Deus e Ele é Senhor. E muitos falam o que não deviam falar. Muitos falam palavras que, ao invés de dar vida, dá morte. O dia mau vai chegar, as dificuldades virão, as adversidades também chegarão, mas mantenha a sua língua para falar coisas boas. Sobretudo a palavra de Deus, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele vem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem lutas, dificuldades, adversidades, mas creia que o seu Redentor vive. Creia que Deus conhece você muito mais do que você imagina. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Jó passou por lutas, dificuldades, adversidades. Jó questionou a Deus: por quê? Por que está acontecendo isso? Por que acontece isso na minha carne? E sabe qual foi a resposta para Jó? Sabe a resposta de Deus para Jó? O silêncio. Então, Deus questiona Jó: Jó, você acha tudo isso? Deixa eu te fazer uma pergunta, Jó. Onde você estava quando eu fiz o firmamento? Onde você estava, Jó, quando eu separei a água da terra? Onde você estava, Jó, quando eu espalhei as estrelas no céu? Jó também não soube responder. O que nós aprendemos com isso? Deus conhece todas as coisas e tem o controle de todas as coisas. Não questione, não procure entender o que Deus está fazendo. Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Deus? Então, somente creia. Adore-o pelo que Ele é. E certamente, coisas boas acontecerão na sua vida. Amém? Mas Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. E mesmo no momento da luta, dificuldade, adversidade, Ele nos ensina. Vamos lá para o capítulo 42. E eu quero ver com você algumas coisas que Jó aprendeu na dificuldade e na adversidade. E eu quero que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Porque nós vamos passar por momentos difíceis, de lutas, de adversidades, mas o Senhor sempre está nos ensinando algumas coisas.
Jó entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. 42, versículo 2, diz assim, o começo do versículo: bem sei que tudo podes. Ponto. Eu sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor pode tudo. Está difícil? Tem luta no casamento? Tem lutas na vida com os filhos? Jó aprendeu isso. Ele sabe que tudo Deus pode fazer. Ele também aprendeu e entendeu que nenhum dos desígnios de Deus podem ser frustrados. 42, versículo 2, a segunda parte, e diz: e nenhum dos seus planos podem ser impedidos ou pode ser frustrados. Então, independente, se Deus tem algo para você na sua vida, irá se cumprir. Se Deus tem algo para você na sua vida, irá se cumprir. Ele também reconheceu que ele foi precipitado em falar as coisas. Versículo 3 diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Muitas vezes nós falamos daquilo que não entendemos. As coisas estão acontecendo, a gente não está entendendo. Mas calma, tem um aprendizado para todas as coisas. Jó aprendeu isso. E ele também admitiu que o conhecimento que ele tinha de Deus era superficial. Versículo 5. Então eu te conhecia só de ouvir falar. Eu só te conhecia de ouvir falar. Muitos de nós, muitas vezes, não conhecemos a Deus de verdade. Muitas vezes, nós só conhecemos a Deus de ouvir falar. Por isso que em muitos momentos das nossas vidas, nós passamos por situações que nós falamos: Deus, obrigado. Como que o Senhor conseguiu fazer isso na minha vida? Sabe por que a gente se surpreende? Porque a gente não conhece Deus. A nossa mente é muito limitada para conhecer o tamanho, a graça, o poder, a maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. Mas Jó também aprendeu que ele passou a conhecer a Deus de uma maneira formal, de uma forma mais profunda e pessoal. Finalzinho do versículo 5, ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Antes não, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora é diferente. Agora o meu relacionamento com o Senhor é diferente. Que na sua vida, na sua caminhada cristã, o seu relacionamento com Deus se torne diferente. Que você deixe de viver, de conhecer um Deus só de ouvir falar, mas que você passe a conhecer um Deus, de ter experiências com este Deus. E Jó aprendeu também que ele passou a conhecer mais profundamente a ele mesmo. Versículo 6 diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou, por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Por quê? Porque ele achava que ele conhecia Deus. Ele achava que ele tinha experiências com Deus. Ele achava que a vida que ele levava com Deus já estava bom. Mas não. Ele começou a conhecer Deus de uma maneira diferente. Saber que na vida tem adversidades, mas que é um Deus que pode todas as coisas. Saber que na vida tem um Deus que me conhece profundamente, que me conhece melhor do que eu mesmo. Ele passou a conhecer um Deus maior do que ele imaginava. Que seja assim também na sua vida. Que seja assim também nos seus dias. Que o seu relacionamento com Deus mude. Que você possa enxergar Deus de uma maneira diferente. Que você possa enxergar Deus
de uma maneira que você nunca conheceu. Sabe por que muitas vezes nós passamos por dificuldades e adversidades? Para conhecer melhor o Deus a quem servimos. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui nessa noite podem testemunhar disso. Olha, antes de passar por aquele problema, eu conhecia Deus de uma forma. Mas depois que eu passei por esse problema, eu conheço Deus de uma forma diferente. Hoje eu sei que o meu Redentor vive. Mas Deus vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Talvez Jó, quando estava lá, perdido com os filhos mortos, perdido tudo que tinha, a Bíblia diz que Jó estava se coçando com um caquinho de telha, com feridas por todo o corpo. Talvez ele não imaginasse o que Deus ainda faria por ele. Mas Deus sempre nos surpreende. Sabe por que Ele nos surpreende? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. E olha o que Deus faz com Jó. Versículo 42, capítulo 42, versículo 12, diz assim: Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ou seja, lá atrás, Jó tinha perdido todos os seus bens, mas Deus o abençoou e deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Mas Jó perdeu os filhos, não perdeu os filhos? Versículo 13, olha o que a Bíblia diz: Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Apuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Olha que lindo! Jó perdeu os filhos, mas Deus deu novamente 10 filhos para Jó. Mas Jó teve problema no casamento? Teve. Mas a Bíblia não diz que Jó separou, diz? Não. Com a mesma mulher, Jó teve outros 10 filhos. Então ele tinha perdido os bens, Deus restitui os bens. Ele tinha perdido os filhos, Deus restitui os filhos. Ele tinha problemas e dificuldades no casamento, Deus restaura os casamentos. E Deus também restaura a saúde. Diz o versículo 16: E viveu Jó ainda 140 anos, e viu seus filhos e a descendência até a 4ª geração. Deus nos surpreende. Deus cuida de nós. Deus nos abençoa. Deus nos livra do mal. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Ele é bom. Mas aí a gente volta lá para o começo do capítulo. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eu creio que aqui tem pessoas tementes a Deus. Eu creio que aqui tem pessoas que se desviam do mal. Por que que muitos, quando vem a luta, a dificuldade, a adversidade, não resistem a ela? Porque não é porque ela não é um cristão ou um crente. Ele até vem na igreja toda semana. Ele até está aqui toda semana. E o coração dele, onde está? Ele é temente a Deus? Muitas vezes a gente se esquece do que é servir a Deus. Muitas vezes a gente se esquece o que é ter um Senhor sobre a sua vida. Muitas vezes nos esquecemos que Deus é Senhor, que pode todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Se você for uma pessoa temente a Deus, você vai poder dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Independente de qualquer situação, dificuldade,
a adversidade, eu creio nele. Mas e se ele não restituir nada? E se ele não me der novos filhos? E se ele não me der novos bens? Ele continua sendo Deus. E se minha vida não mudar? E se eu não tiver mais saúde? Ele continua sendo Deus. Lembre-se disso. Ele é Deus em qualquer situação. Sim, tão somente creia que Ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas acima de tudo, seja temente a Deus. Amém? Convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a orar comigo neste momento. Eu não sei qual o momento, a situação, a dificuldade, a adversidade que você esteja passando, mas eu sei que existe um Senhor que pode restaurar todas as coisas. Eu sei que existe um Deus que pode curar qualquer dor, qualquer ferida. Eu creio que existe um Deus que pode restituir. Eu creio que existe um Senhor que pode te abençoar, te guardar, te livrar de todo o mal. Tão somente creia nesse Deus. Ele pode restaurar casamentos. Ele pode trazer filhos que estão nas drogas. Ele pode converter corações que estão duros. Ele pode te dar um novo emprego. Mas acima de tudo, creia que Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Que o seu coração esteja no centro da vontade do Senhor. Reverencie a Deus em momentos de luta, de dificuldades. Que dos seus lábios não saiam palavras de maldição, mas saiam palavras de bênçãos. Que na tua vida possa resplandecer a luz, a graça, o amor do Senhor. Dias maus chegam em nossas vidas. Como você vai se comportar diante das lutas? Como você vai se comportar diante das dificuldades? Você vai crer que existe um Senhor que está sobre a sua vida? Você vai crer que existe um Senhor que está sobre a tua casa? Você vai crer que existe um Senhor que está sobre a sua família? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui com nossos corações contritos e quebrantados na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, com os nossos corações entregues ao Senhor. Nós Te amamos, Deus, nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Nós sabemos que Tu pode todas as coisas, Deus. Nós sabemos que o Senhor é Deus de nossa casa, de nossa família. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Que os nossos corações estejam tementes a Ti. Que os nossos corações estejam tementes ao Senhor. Cuida do nosso lar, Senhor. Cuida da nossa vida. Cuida dos nossos dias. Cuida da nossa casa. Cuida da nossa família, Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor existe. Cremos que o Senhor pode todas as coisas. Cuida da nossa família. Cuida da nossa casa, Senhor. Cuida dos nossos filhos, dos nossos casamentos. Ensina-nos, Senhor, a ser temente ao Senhor. Ensina-nos, Deus, a ser tementes a Ti. Ensina-nos a servir-Te, Senhor, e crer que o Senhor é Senhor de nossas vidas, Senhor de nossa casa, Senhor dos nossos dias. Nós Te louvamos, Deus, nós Te glorificamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Nós Te amamos, Deus. Cuida do nosso lar, cuida da nossa família, cuida dos nossos dias, e que os nossos corações estejam entregues a Ti. Nós Te amamos, Deus. Nós Te glorificamos por tudo, Senhor.